Hallo meine lieben Freunde, wenn du dieses Video siehst, bist du eine der Personen, die sich zu unserem Online-Kurs angemeldet hat. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Sei herzlich willkommen. Agora em português, primeiramente eu gostaria de te agradecer por você estar participando deste treinamento, dispondo do seu bem mais precioso que é o seu tempo. Por isso eu criei esse treinamento procurando ser o mais objetiva possível, o mais clara possível, te entregando um conteúdo, principalmente de forma simples, porque eu acredito que o simples resolve tudo. E o que nós vamos aprender neste treinamento? Eu vou te ensinar a estruturar uma frase, qual a posição certa das palavras, qual a posição certa dos verbos, como que eu faço para transmitir uma ideia, qual é o equivalente no alemão. Se eu quero transmitir algo, qual é o equivalente, qual tipo de estrutura que eu uso em alemão para transmitir aquela determinada ideia. Nós vamos comentar, nós vamos discutir, eu vou te explicar como você vai fazer isso, como tudo isso funciona. Eu quero que você acompanhe comigo. Quero lembrar que o material desta aula está disponível para download logo aqui abaixo deste vídeo. Mas agora vamos comigo para a lousa? Vamos então começar com a nossa primeira estrutura, utilizando que. Como eu digo que, como eu uso esta palavra no português, como eu uso isso no alemão, no seguinte exemplo. Vou passar aqui. Estrutura 1. Ele diz que mora aqui. Pessoal, eu coloquei aqui um exemplo, coloquei aqui o vocabulário. Sagen é o verbo dizer, no ele, wohnen no verbo morar. Eu quero que você monte aí com você. Pode fazer em um papel, em um caderno, tome nota. Primeiro nós vamos fazer e nós vamos discutir na sequência, tá? Então, vou deixar você fazer, nós vamos parar o vídeo por 1 minuto e nós vamos conferir já, ok? Bom, eu acredito que você já fez aí com você e eu quero que você acompanhe comigo a resposta. Vamos lá? Sagt, dass hier wohnt. Pessoal, dica número 1 para esse tipo de estrutura é presença da vírgula. Então, aqui, pessoal, eu tenho, vou marcar aqui, eu tenho a vírgula. Essa é a dica número 1. Nessas estruturas, nós vamos separar uma frase da outra pela vírgula, tá? Então, aqui eu tenho uma frase, ele diz, e aqui eu tenho outra frase. Então, a vírgula é uma marca, né, desse tipo de oração. A segunda é necessário utilização de um pronome nas duas orações. Pessoal, é necessário eu colocar o ele aqui e colocar ele, o aqui também. Por que eu digo isso? Porque é um erro muito comum entre os alunos, por comparar, às vezes, com o português, onde nós falamos, ele diz que mora aqui, nós não falamos, ele diz que ele mora aqui. Porém, no alemão, eu preciso repetir o pronome ele. Ele diz que ele mora aqui, tá? Então, o aqui eu preciso colocar. Se você mudar qualquer outra pessoa, ela diz, você colocar sie, né? Você vai sempre colocar aqui a pessoa, o sujeito, enfim, um pronome aqui, tá? Eu preciso fazer isso. Número 3. Eu tenho 3. A questão do verbo no final da frase. Pessoal, esse tipo de estrutura, eu sempre vou colocar o verbo aqui, no ponto final, é a última coisa da frase. Então, sagt, dass hier wohnt. Se eu tiver qualquer tipo de complemento, o complemento vai ficar aqui, né? Nessa parte aqui, porque o verbo é o último campo que eu tenho que colocar aqui, o verbo. Tudo bem? Então, vou para a próxima parte. Eu peço que você anote estas dicas, porque nós vamos usar aqui, tá? Na continuação da nossa aula. Tudo bem? Então, vamos lá que eu vou passar. Ele diz que viaja em maio. Eu lanço agora um desafio. Então, você pode fazer aí com você. Eu tenho o verbo dizer, novamente o sagen, reisen, que é o verbo viajar, e em maio. Então, pode montar, eu quero ver se você realmente entendeu essa explicação.
Vamos pausar um minuto. Bom, eu acredito que você já fez aí com você. E antes de nós corrigirmos, eu só gostaria de deixar claro para vocês que você só realmente aprende uma língua estrangeira, ou alemão, qualquer língua, a partir do momento que você cria as frases, tanto escritas quanto faladas. Exercícios de livros, preencher exercícios de livros vai te ajudar apenas a ler alemão muito bem, talvez, mas para você escrever uma carta, escrever um e-mail, ao mesmo falar com alguém, você vai precisar criar as frases a partir das suas ideias. Então, nós vamos precisar criar o tempo todo para que você tenha domínio do idioma. E para criar é necessário pensar, e pensar dá trabalho, pessoal. Dá trabalho pensar, mas o final é gratificante. É como um carro, você só aprende a dirigir dirigindo, você só aprende alemão usando as palavras, tentando criar, tentando utilizar, e assim você vai fixando, ok? Então vamos para a nossa resposta. Sagt, dass in Mai reist. Então, pessoal, mesma coisa, número 1, a vírgula, né, aqui. Número 2, nós temos o né, ou repetindo, colocando aqui o pronome e o verbo no final da frase. Quero lembrar que esse verbo, ele sempre vem conjugado para a pessoa que estamos utilizando aqui, tudo bem? Sempre nesta conjugação, certo? Então, vou passar para a nossa próxima tela. Bom, no próximo exemplo, eu não quero falar, ele diz que viaja em maio. Eu quero dizer, ele diz que gostaria de viajar em maio. Tenho aqui embaixo o vocabulário, sagen, reisen, möchten, in Mai. Quero que você faça aí com você, nós aumentamos um verbo. Eu quero ver como vai ficar esta frase. Vamos pausar o vídeo. Bom, conferindo agora, vou colocar aqui a nossa resposta. Sagt, dass in Mai reisen möchte. Pessoal, esse verbo möchten, eu gostaria, eu vou colocar aqui com vocês, tá? Möchte aqui, olha, que é o verbo gostaria em alemão, ele é chamado de, ele é considerado um verbo modal, chamado verbo modal. Modalverben. Eu gostaria. Se eu tiver qualquer outro verbo associado a ele, o outro verbo, ele vai ficar aqui, o gostaria que vai ao final de tudo, tá? Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ele diz que gostaria de casar em maio. Então, o outro verbo, qualquer verbo, ele vai ficar bem aqui, né? Então, vou colocar aqui o verbo casar também, é só como exemplo, né? Para que vocês tenham uma ideia. Então, entre o gostaria dos verbos modais e um outro verbo, é o modal que vai para o final, tá? Não se esqueçam dos outros itens, a questão da vírgula e a questão da pessoa aqui novamente, tudo bem? Agora eu quero falar um pouco deste primeiro campo. Pessoal, aqui nessa primeira parte, vocês podem mudar, vocês podem alternar também. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho o verbo glauben, verbos que expressam opinião, eu acredito que, né? Então, é muito usado, tá? Esse tipo de estrutura. Ich glaube das, eu acredito que ele viaja em maio. Eu penso, denken, tá? Então, o verbo
Pensar, eu penso que. Vocês podem criar estruturas assim. Meinen é outro verbo que também indica expressar uma ideia, uma opinião. Então, aqui existem variações, tá? Não acostumem usar apenas o verbo sagen, como nós usamos ali. Existe uma variação, né? Uma infinidade de verbos que vocês podem estar utilizando aqui que expressam opinião. Tudo bem? Vou para a próxima parte. Bom, pessoal, quero falar para vocês a respeito de um segundo tipo de que existe. No português, usamos a palavra que para várias situações. No alemão, existe uma diferença e eu quero mostrar para vocês agora. Vamos lá? E aqui nós temos mais um exemplo, o alemão aplicado na prática, né, direto com exemplos. Eu quero que você monte primeiro para ver se você sabe qual é a resposta aqui, qual é a estrutura correta para esta situação e nós vamos corrigir aí em 1 minuto, ok? Então pode pausar o vídeo. Bom, eu acredito que você já fez aí com você e nós vamos agora conferir. Vamos lá, então? Das ist der Mann, der hier wohnt. Pessoal, qual a diferença aqui? Vou pegar para marcar com vocês que aqui eu tenho o der. Eu não tenho mais o das, como eu usava ali na nossa primeira estrutura, tá? Eu uso der. E por que eu uso der aqui? Porque eu estou fazendo referência a uma palavra da primeira oração, que é o der Mann. Então, esse der, ele está fazendo referência a esta palavra, né? Que é uma palavra masculina, der Mann. Este der é mais ou menos como se fosse o qual, pessoal, tá? Este é o homem, o qual, tá? Mora aqui. Quero deixar claro também que a estrutura é afinal aqui, em relação ao verbo, por exemplo, no final da frase, exatamente como nós fazíamos ali quando nós usávamos o das, né? Só que aqui ele está fazendo referência a uma palavra da primeira estrutura, então eu não vou mais colocar o das. Mesmo porque o das nós usamos mais no sentido de expressar uma opinião, que não é o caso aqui. Tá? Aqui nós estamos fazendo referência, então não estamos expressando uma opinião, que é diferente. Pessoal, quero deixar também outro exemplo. Se não fosse o homem, este é o homem que mora aqui. Se fosse, por exemplo, esta é a mulher que mora aqui. Então, vamos ver como seria? Aqui o exemplo com a palavra feminina, de Frau. A diferença é que, como nós estamos com a palavra feminina, aqui ao invés de der é die, tá? Porque nós estamos com die Frau. Então, nós estamos com o mesmo artigo aqui. Esta mulher, a qual mora aqui. Com palavra neutra, pessoal. Das ist das Kind, das hier wohnt. Mesma coisa, só que aqui a diferença é que estamos trabalhando aqui com uma palavra neutra, né? Estamos aqui com o das, né? Das Kind, palavra neutra, então estamos com das aqui. Mas a mesma coisa, o verbo no final, conjugado, tá? Para aqui, né? Para o das, que seria a criança, a qual, certo? Pessoal, no caso de plural, vamos ver como fica? Das sind die Kinder, die hier wohnen. Pessoal, nós vamos sempre tomar cuidado com a questão da conjugação do verbo. Como estamos com crianças, as crianças, e a conjugação de crianças, o verbo fica assim, wohnen. É isso que nós vamos prestar atenção, sempre conjugando de acordo com a pessoa, né, que está sendo utilizada aqui. No caso, como este die está fazendo referência às crianças, é wohnen que vai ficar aqui, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que em muitas estruturas subordinadas em alemão, esse final aqui, essa posição de palavras aqui, ela sempre vai se repetir.
Então, por exemplo, estas são as crianças que gostariam de morar aqui. Nós vamos fazer como? Die hier wohnen, né? Então, ficaria o wohnen aqui nessa posição. E lá no final de tudo, o möchten, né? Que gostariam. Como nós estávamos fazendo ali na nossa primeira estrutura. Então, aqui sempre vai ser as posições de palavras, elas vão se repetindo, tá? Nessa forma. O que vai mudar sempre é a nossa conjunção aqui, olha, tá? Esta parte aqui é que nós vamos mexer, tá? Apesar de, por exemplo, porque, né? Quando, nós vamos mudando aqui, né? As conjunções, nós vamos mudando esta palavra. Porém, a posição dos verbos, eles vai ficar exatamente como vocês estão vendo aqui. Pessoal, eu vou parando por aqui para que esta aula não fique muito extensa e realmente fique muitas informações, muita informação para vocês, né? Então, vou parar para que vocês assimilem, para que vocês revejam essa aula mais uma vez, anotem, porque eu vou dar continuidade nas explicações já no nosso próximo vídeo. Então, não percam o próximo vídeo, tá? A próxima aula de estruturas, tudo bem? Estamos chegando ao fim desta primeira aula, espero que você tenha gostado. Deixe aqui embaixo o seu comentário é muito importante para nós. Vielen Dank, auf Wiedersehen, tschüss!